Olá, eu sou Francisca Lopes, formanda em História pela Universidade Federal do Piauí, e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema a ditadura militar no Brasil. O que foi a ditadura militar? Quais as razões que os militares tiveram para instalar este regime aqui no Brasil? Quais as práticas predominantes existentes durante o regime aqui no Brasil? E o que foi os anos de chumbo? A ditadura militar no Brasil foi um golpe que aconteceu em março de 1964, onde o presidente da época, que era João Goulart, foi retirado do poder, sem nenhuma reação, nem mesmo dos grupos que lhe davam apoio. Na verdade, para iniciar o regime, na visão dos militares, havia razões de ordem econômica e de ordem política, que explica o movimento militar de 64. As razões econômicas resultam da deteriorização de um quadro que se revela de uma inflação que quase chegou a 100% anuais, e também o descontrole das contas do governo do setor externo da economia. Enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saída no fim do governo democrata, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existiu o propósito dos setores militares e também de setores civis de afastar o presidente João Goulart e seus aliados, para poder interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à República Sindicalista e da República Sindicalista ao comunismo. Para os grupos que deram apoio aos militares, o golpe significava a derrota da ameaça do comunismo e a vitória da ordem. Regime militar. Bom, foi um ano de intensa repressão aos opositores. Teve fim das liberdades democráticas. Bom, nos dias que se seguiu ao golpe militar, houve violenta repressão aos setores que apoiavam o Jango, como o Comando Geral dos Trabalhadores, a União Nacional dos Estudantes, as ligas camponesas e grupos católicos, como a Juventude Universitária Católica e a Ação Popular. Inúmeras pessoas foram presas e teve início uma prática que foi bastante comum nos anos de regime militar: a tortura de presos. Práticas dominantes durante o período do regime militar no Brasil. Entre 1964 e 1968, houve cassações políticas. Entre 1968 e 1974, endurecimento do regime e também mais restrições à liberdade, aumento das atividades de grupos armados de resistência ao regime. Entre 1974 e 1985, houve uma lenta e gradual abertura que levou ao fim do regime militar. Durante o período ditatorial, os governantes eles utilizaram de atos institucionais, que ficaram conhecidos como os AIs, para garantir que as decisões se tornassem leis, mesmo estando de fora da Constituição. Esses atos eles eram decretos válidos, sem consulta popular ou legislativa, e elaboradas diretamente pelos governantes. Na verdade, eles davam amplos poderes ao poder executivo. Entre os anos de 1964 e 1969, foram promulgados 17 atos institucionais regulamentados por 104 atos complementares. Toda essa legislação conferia um alto grau de concentração política e administrativa, legitimando o autoritarismo instaurado no país. No início, do regime, houve cassações de várias pessoas ligadas à vida pública
e a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Entre eles estava o presidente, né, que era na época antes do regime, que era João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes. As organizações populares foram dissolvidas e os parlamentares, ativistas, políticos e sindicalistas foram perseguidos. O Congresso permaneceu em funcionamento, mas com poderes reduzidos, assim como as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Por eleições indiretas, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência em 15 de abril de 1964. Ora, o regime ele foi instalado na madrugada de 31 de março de 1964. Então, durante 2 semanas, no comando ficou uma junta militar, até o novo presidente assumir, que foi o presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, né? O primeiro presidente do regime militar foi o Marechal Castelo Branco. Ele governou de 1964 a 1967, quando houve novamente eleições indiretas e o segundo presidente assumia a presidência. O segundo presidente do regime foi o também Marechal Arthur da Corte Silva, que governou o país de 1967 a 1969, afastando-se em 1969 por estar gravemente enfermo. Bom, com o afastamento, do presidente Corte Silva, uma junta de militares toma posse da presidência. Na época, o vice, do Corte Silva era um civil Pedro Aleixo. Na verdade, quem devia assumir era ele, só que quem assumiu foi uma junta de militares. Neste período, a Constituição é mudada por uma emenda e, com isso, um novo presidente militar é escolhido, o general Emílio Garrastazu Médici. Bom, o governo de Costa e Silva, que foi o segundo presidente no período militar a governar o país, Foi no governo de Costa e Silva que entra em vigor a nova Constituição e também a nova Lei de Segurança Nacional, o aumento das reações da sociedade, o fechamento do Congresso decretado AI-5, a censura se tornou ainda mais rigorosa, afastamento de Costa e Silva, e quem assume o governo é o general Emílio Garrastazu Médici. Bom, entrando em vigor, a nova Lei de Segurança Nacional, ela consolida no Brasil um regime totalitário, onde a oposição passa a inexistir em qualquer forma válida, desde a luta partidária ao simples protesto de um manifesto. Tudo é possível de prisão, variando apenas as penalidades aos infratores. O AI-5, ele foi um decretado pelo governo Costa e Silva, depois das reações de protesto da sociedade aumentar. Então, diante do cenário, de protesto que estava acontecendo, no Brasil, e confrontos armados entre a população e os militares, o presidente, ele decretou o AI-5, que foi o mais longo e drástico de todos os atos institucionais. Isso por quê? Porque esse decreto, a Constituição foi suspensa e todo o poder passou às mãos do presidente da República. Ficaram determinadas cassações de políticos que estivesse contra o governo, e o habeas corpus ele foi suspenso durante esse período. Durante esse período, o habeas corpus foi suspenso, para presos políticos, ele foi suspenso, E a censura também nesse tempo se tornou ainda mais rigorosa e todas as liberdades individuais foram proibidas. As políticas de expressões de reuniões e etc. Bom, durante o governo de Costa e Silva, aumentaram as reações da sociedade, as greves e manifestações públicas ocorreram em alguns lugares do país.
No Rio de Janeiro, né, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes promoveu a passeata dos 100 mil em junho de 1968. Seguiram-se muitas outras mobilizações nas ruas. Anos de chumbo. Assim ficou conhecido o momento em que Garrastazu Médici esteve à frente da ditadura militar no Brasil. O aparato repressivo criado pelo governo militar atingiu seu nível máximo para exterminar as guerrilhas urbanas e rurais. Enfim, o objetivo era eliminar todos aqueles que contrariavam as regras impostas pelas autoridades militares. Foi nesse período, né, durante o governo de Médici, né, foi o ano de endurecimento do regime, né, onde teve intensas manifestações contra o autoritarismo do governo, né. Foi o ano também de medidas duras contra as manifestações e de total cerceamento da liberdade. O governo de Médici. O governo de Médici, ele começa logo após a instauração do AI-5. Ele se torna o mais duro dos presidentes militares. É verdade que o AI-5 ele foi decretado, né, no governo de Costa e Silva, mas esse, né, no caso Costa e Silva, ele não teve chance de usar devido ao seu afastamento, né, por saúde, né, por doença, né. Mas Médici, sim, ele utilizará do AI-5 para fazer a repressão. O AI-5 revolucionará toda a política da ditadura, tanto como a repressão quanto na parte econômica. O governo Médici foi o que mais reprimiu as greves, as manifestações e que gerou uma forte oposição dentro do Brasil, gerando as lutas armadas. Foi nesse período, né, do governo de Médici, ele foi marcado pela repressão e pelo chamado milagre econômico. Foi também um período de censura aos meios de comunicações e o uso de tortura. Claro que não que os outros governos também, né, militares não tiveram tortura, sim. Só que no governo de Médici, isso vai aumentar. Tão tal que é conhecido, esse governo, ele é conhecido como anos de chumbo, porque ele é um governo duro, onde vai usar toda a força, principalmente do AI-5, para perseguir, torturar e até matar quem fosse contra o governo. Bom, o governo Médici ele foi o que mais reprimiu as greves, as manifestações e que gerou uma forte oposição dentro do Brasil, gerando as lutas armadas. Nos anos de chumbo, a censura aos meios de comunicações não permitia que as ações arbitrárias do regime fossem divulgadas. Só que também, nessa época, o governo ele utilizava a mídia para fazer propaganda das inovações e dos investimentos realizados nas áreas de telecomunicação, energia, estradas. E ele mostrava o desenvolvimento econômico do período, que infelizmente só contemplava alguns. A maioria da população ela continuava a viver na pobreza. Foi também um período de crescimento econômico, isso graças à grande entrada de investimentos estrangeiros e à política de arrocho salarial. O Brasil apresentou altas taxas de crescimento nesse período, considerado milagre econômico. Entretanto, esse crescimento não beneficiava total a população, pois não houve distribuição de renda. Ao contrário, a concentração de renda histórica no Brasil agravou-se. A partir de 1973, porém, a inflação começou a subir e a dívida externa cresceu absurdamente. Isso ocorreu porque o desenvolvimento econômico estava atrelado aos empréstimos estrangeiros e sujeito à conjuntura internacional. Iniciou-se, então, uma grave crise econômica. Com isso, as oposições políticas foram se reorganizando para buscar o fim do regime militar. Iniciou-se, então, uma grave crise econômica, né? Com isso, as oposições políticas foram, né, se reorganizando para buscar o fim do regime, né?
E aí por fim, e teve fim o regime militar no Brasil em 1985. Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse era um dos slogans de propaganda. Ele era, né? Que na realidade mostrava a quem estivesse contra o regime que seria melhor ir embora do país. Pois é, gente, por hoje é só, viu? Eu espero que vocês tenham realmente aprendido, né? E um abraço, viu? E até a próxima.